Deixe isso. Build, bem-sucedido e criou a migração. Então, vamos revisar rapidamente a migração. Está criando sorvete de mesa, com coluna SQL de identidade int, imagem de preço de nome com sorvetes de chave primária. Em seguida, ele está criando uma tabela de pedidos. Com todas essas coisas com PK, ordens, chave primária, usuários, chave de usuários PK e opções de sorvete. Então, aqui temos uma chave estrangeira para o ID do sorvete. E temos a chave primária que está sendo gerada usando essas três colunas: ID do sorvete, sabor e cobertura. Então temos sorvete, desculpe, itens de pedido e então estamos adicionando, inserindo os dados na tabela de sorvetes. Todos esses dados. Depois a tabela de opções de sorvete e estamos bem. Então, isso é bom. Agora, podemos executar manualmente update. Banco de dados a partir daqui para executar essa migração ou banco de dados, atualizando o banco de dados com todos esses dados e tabelas, ou podemos ter isso programaticamente. Então, vou usar a abordagem programática. Então, em Program CS, vou criar um método no final. Digamos que o void migrado estático. Base de dados. E aqui terei iService Collection Services como parâmetro. E aqui, o que vou fazer? Vou criar um escopo primeiro. Então, aqui, direi serviços. Quanto? Não é iService Collection ou iService Provider. Não, desculpe, tem sido ruim para mim. Serviços, Createscope. O quê? A instrução de nível superior deve. Prossiga namespace e declaração de tipo. Ok, então precisamos tê-lo aqui. Antes disso, essa previsão do tempo, esse recorde. Ok. Serviços.createScope. O que está dizendo? Os serviços não são nulos aqui. Serviços. Certo? Serviços de pontos de aplicativo. Este é o provedor de serviços. Ok, deve ser o provedor de serviços, não a coleta de serviços. Às vezes eu ficava confuso. Ok, eu provedor de serviços. Então SP. Então, aqui diremos SP, Create Scope. E a partir desse escopo, obteremos nosso contexto de dados. O contexto de dados dirá escopo provedor de serviços obter o contexto de dados de serviço necessário. Agora temos nosso contexto de dados pronto e nesse contexto de dados vamos verificar data context, database, jet pending migrations, N. Se houver alguma migração pendente, precisamos aplicar essa migração no banco de dados. Diremos data context, database, migrate. Tudo bem, então temos isso pronto. Agora precisamos chamar isso. Então, migre o banco de dados. Faremos isso. Depois de builder. Build, quando tivermos o aplicativo pronto, faremos isso. Migre o banco de dados e forneceremos App Services. Agora, ele migrará automaticamente o banco de dados. Ele criará banco de dados e aplicará toda a migração. Agora, não é uma boa prática usar isso diretamente em todos os modos. Devemos fazer isso apenas para o modo de depuração. Poderíamos dizer,
porque para a produção desculpe, se parte da migração pode estar usando mudamos algum tipo ou algo assim. Nessa migração, ela pode truncar a tabela ou coluna do banco de dados e talvez possa tornar o banco de dados em um estado inconsistente. Não é isso que queremos. Portanto, precisamos fazer isso. Devemos fazer isso apenas no modo de depuração, apenas no modo de desenvolvimento, certo? Tudo bem. Então podemos adicionar essa verificação em vários lugares. Então, talvez pudéssemos tê-lo aqui. E se pudermos fazer isso aqui, ou pudermos ter essa condição, talvez aqui se depurar e, em caso afirmativo, devemos migrar o banco de dados somente se estivermos no modo de depuração. Ok, então eu tenho aqui. Então, vou remover isso desse método. Está bem. Agora temos o banco de dados migratório pronto. Agora, se eu executar, ele deve criar um banco de dados para nós. Então, eu acho que estamos bem. Vamos tentar executar a API uma vez e ela deve criar o banco de dados. Veremos isso e, em seguida, a configuração básica da API estará pronta e teremos algum erro. Palavra-chave não suportada, conexão confiável. Eu cometi algum erro. Podemos remover isso. Conexão confiável ou sublinhado de notícias de bits. Execute O. Somente a cultura invariável é suportada em globalização. Globalização. Modo invariável para parâmetro de informação. Sim. Então isso é algo que mudou com o NET 8 ou F48, eu acho. Portanto, precisamos desativar esse modo invariável de globalização. Por padrão, globalização tão invariável. Isso é verdadeiro por padrão. Vou torná-lo falso. Em nossos profissionais de CS, em nosso projeto de API, então, se eu salvar isso e depois, se eu executar isso, execute O. Deve funcionar. Temos arrogância. Este é o padrão. E devemos ver. Esses são os logs. Então ele realmente foi criado. Todas essas migrações foram executadas no banco de dados. Podemos ver tudo isso, criar tabela, criar mesa, inserir no sorvete, todas essas coisas que ele fez. Então, estamos bem. Nossa configuração baseada em API está pronta. Entidades, núcleo AF, atualização de banco de dados, migração, tudo está pronto. Agora, a próxima coisa em que começaremos a trabalhar é que, nisso, não vou usar a ação do controlador. Vou usar o mínimo de API. Portanto, trabalharemos em endpoints mínimos de API a seguir. Está bem. Feche todas as guias. Tudo bem. Então, agora, antes de trabalhar em endpoints de API, precisamos de duas coisas prontas. A primeira é que vamos usar a autenticação JWT. Portanto, precisamos preparar a configuração do token de autenticação JWT. E a segunda coisa, vamos usar uma senha de hash salgado. Nós precisamos. Configure essa senha, comparando, gerando nova senha e sal. Tudo isso pronto. Então, antes de trabalhar em endpoints de API, trabalharemos nessas duas coisas, certo? Então, começaremos com nossa implementação de token JWT. Está bem. Então, para essa primeira coisa, precisaremos adicionar alguns pacotes no JET. Então, vou adicioná-los ao nosso projeto de API. Portanto, gerencie pacotes no JET. Navegue e aqui precisamos de 2 pacotes. O primeiro será o modelo de identidade da Microsoft. Microsoft Identity Model, tokens. Primeiro, precisamos disso.